forests shouldn't be important only for the production of timber, but rather they should be given a value for the broader range of ecosystem services that they are able to provide, included landscape maintenance and hydrogeological protection and climate change mitigation and so on. And we are listening these words, we are listening the fact that there is an increasing amount of information that are stressing the importance of ecosystem services. But also there is an increasing attention to the need for co-design, for more science stakeholders collaboration and policy stakeholder collaborations that are all words and all the discourses deriving from the increasing attention given within Europe to intangible factors of development, which are connected to the social issues like the social capital, and connected to the role of social capital, also the solutions based on social innovation, and also transformative social innovation. The social innovation was defined as the reconfiguring of social practices in response to societal challenges, which seeks to enhance outcomes on societal well-being and necessarily includes the engagement of civil society actors. From this definition, you can see that the key elements for this, for social innovation is the fact that there are changes in the social practices, and that these changes include changes in the networks, changes in the governance arrangements, and changes in the attitudes. And these changes are proposed as reactions to some needs, with the intention of getting improvement in the societal well-being from very different point of views. And probably the most important part of the definition is the last one, because social innovation is different from other type of innovation, or is different from social enterprises, for example, because it includes the engagement of civil society actors. So there are social movements, there are social actors which who decide to be proactive and to be engaged personally and directly in supporting the changes. E quem trabalha hoje com restauração florestal sabe que dificilmente os financiamentos, sejam públicos ou privados, pagam toda a conta, porque não necessariamente você chega numa região e você tá tudo pronto lá para você plantar. Na verdade, isso nunca acontece. Então, você tem que fazer todo o arranjo local, você tem que estruturar, você tem que fortalecer governança, você tem que prospectar a área, você tem que mobilizar proprietário, você tem que, às vezes, produzir muda, coletar semente. Então, é muito difícil. Você tem hoje várias fontes de financiamento diferentes, mas tem várias campanhas. $1 uma árvore, $0,5 uma árvore, plante uma árvore, compre um detergente. Mas, assim, não é que você chega e planta a árvore. Então, a gente precisa dessa união de instituições, de união de dinheiros mesmo, para financiar diferentes etapas de um mesmo processo numa mesma região e conseguir dar conta desse grande desafio. Bom, como que a TNC atua dentro desse programa? O nosso papel nesse grande arranjo de instituições, ele é principalmente o da governança e arranjo institucional local. A gente sempre começa pelo governo municipal. Então, a gente visita as prefeituras, aqui ó, o colega Patrick, em Pindamonhangaba, com o diretor de meio ambiente e o secretário de agricultura. Então, a gente visita todas as prefeituras que têm interesse, porque a gente percebeu que se a gente não trabalha a governança local e não estrutura arranjo local, as ações de restauração, elas são pontuais e elas não se perpetuam no tempo. Trago isso para entendermos as várias escalas de como que se dá o processo organizativo do Semeando Agroflorestas. A definição de um programa agrário a nível nacional, que é o nosso principal documento orientador, né, como eu já disse. As diferentes articulações em cada estado, né, como a militância dos 22 estados em que o MST está organizado
recebe essas orientações e projeta suas ações a partir disso, né? E também uma enorme diversidade de arranjos e ações que ocorrem a nível regional e a nível local. Um exemplo assim, de várias escalas de organização conectadas, né? Conectadas através de uma estratégia central de atuação que se efetiva de acordo com as especificidades locais, né? Com a materialidade lá da ponta, lá da base. Importante ressaltar que um dos saldos positivos do trabalho com princípios da metodologia do camponês a camponês foi a compreensão pelo camponês e, sobretudo, pelos promotores, né, de que eles próprios possuem as respostas para as várias dos problemas que os afligem cotidianamente. Que a resposta, muitas vezes, está ali, né, está atrelada a eles através do conhecimento popular, construído historicamente, através de uma sucessão de processos de tentativa, acerto e erro, né. Isso leva os camponeses a se reconhecerem no processo e se colocarem como agentes de transformação da realidade local. Um trabalho que foi sustentado pela confiança, pela constância naquilo que a gente falava e fazia, né, e pelo compromisso com essas pessoas. E aí quem veio com a gente no primeiro momento foram as mulheres, então a presença forte das mulheres era muito marcante nesse início. E a gente foi aos poucos e vem, né, ainda, porque é um trabalho ainda que tem continuidade, de avançar nesse cenário e falar da propriedade como um todo. Então, a gente começa a olhar e ter uma visão mais ampla da propriedade, uma visão sistêmica do que é essa propriedade e esse território. Pandemia, 2020, chegamos na pandemia. Como trabalhar à distância, no isolamento, para quem sempre trabalhou muito junto das pessoas, muito ouvindo o que as pessoas pediam e traziam. Mas o ponto que eu vou destacar é que a restauração que vocês fizeram pelo formato participativo, todo o engajamento, ela foi capaz de mudar as pessoas que estavam acompanhando a restauração, que no começo até de repente duvidavam, e isso depois levou para uma transformação do território, da educação, da saúde, das relações das pessoas. Então, eu entendo que dentro de uma floresta a gente tem que pensar não só nas questões básicas daquilo que ela te traz como benefício econômico, mas como agregar maior valor a isso e aí sim conseguir, com esses resultados, apresentar e trazer essas oportunidades para o resto, né, para o grande número de produtores rurais da região. Porque, como todo mundo diz aqui, produtor é assim mesmo, ele só acredita vendo e não tem outra forma. Inacreditável é que eles pagam em torno de R$2.000 o metro cúbico só de frete de madeira que vem lá do norte. Eles pegam aquilo que tem, porque ele pede uma coisa, não tem, vem qualquer coisa. Estão usando quase até eucalipto aqui. Quando você falou que tem outras madeiras nobres aqui para utilizar, assim, o interesse é gigante, é gigante. Assim como arquitetos que não faziam ideia de que existiam pessoas e produtores que plantavam madeira, achavam que tudo era de floresta natural. Interessante também perceber que a agrofloresta ela permeia, né? Todos os exemplos de transformação que a gente falou aqui, guardadas diferentes instituições envolvidas, escalas, mas a agrofloresta ela parece ser um fio, fica aí, né? A reflexão. We know that social innovations make the difference. We know that the core issues are relations and trust and nature and society, good, respectful relationships. Everyone in this conference have this attitude and this vision, I think, and many other people worldwide. Considerando o padrão, né, de doadores e financiadores de projetos que a gente recebe, eu acho que um desafio é o tempo e o outro é a burocracia mesmo. Porque a gente também começou a ver, nesses relatórios para os doadores, inclusive, que a gente tinha muito resultado social, muito mais do que, às vezes, hectares em processo de restauração. E aí a gente ficava nessa questão dos KPIs, né? Quais são os principais indicadores-chave, e eles não refletiam todo o nosso esforço, porque às vezes a gente ficou 2 anos trabalhando arranjo local e restaurou 2 hectares. Então, essa relação com as mulheres é muito forte porque a gente fala de dentro, a gente comove, a gente chega naquele lugar que mexe e que não se muda mais.
Então, eu acredito que quando a gente vira essa chave, né, ela é permanente. E nas mulheres isso é muito forte, porque tem a ver com a vida, com gerar vida, com proporcionar vida e com manter vida. Então, a Marina falava aí da dificuldade com os financiadores, parece que a palavra reinventar é só para a gente que está na ponta. Reinventar é para quem financia também, é para quem precisa olhar para esse território de uma outra forma, que não é a forma de lucro, que ele vai tirar quantos números eu tenho de hectares recuperados em grande escala, quanto eu tenho de alimentos gerados e quantos quilos. A gente não vai mais chegar nesse lugar. A gente não tem, o mundo já mostrou para a gente que não é assim. O principal item foi econômico. Qual que é que os produtores querem ter como, né, transformação? A questão econômica. A questão das dificuldades que são inerentes a esse diálogo níveis dentro de uma mesma escala e entre diferentes escalas, seja na criação e implementação de políticas públicas, seja na construção das cadeias de valor, como o Patrick também mostrou hoje, seja no reconhecimento de outras lógicas de compreensão do mundo e modos de vida. Os arranjos institucionais informais locais no Brasil ainda são muito invisibilizados e, às vezes, deslegitimados, às vezes até de forma violenta, né, como uma herança aí da nossa história colonial.